Obrigado, pastor. Eu quero dar boas-vindas aos nossos visitantes que preencheram aqui e vão concorrer ao carro zero. Se você é visitante, não preencheu, I'm sorry. Bianca, seja bem-vinda. O Rafael, seja bem-vindo. A Mariana, seja bem-vinda. E a Ruth, seja bem-vinda. Eu sei aqui que estão os parentes do André. Cadê os parentes do André? Lá de Santa Rita do Oeste. Olha lá, pastora. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas aí para esse pessoal, gente! E para os visitantes também, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Levem um forte abraço. Lembrando a você que agora, de janeiro e fevereiro, não temos o culto à noite. Estamos juntando a turma de manhã para em março a gente voltar com um novo desenho do culto à noite com a moçada. Ok? Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 6. E hoje o tema da minha palavra é: qual é a sua resposta? Nós temos meditado no livro de Marcos. Eu gostaria que me trouxesse aqui um tempo com Deus, por favor, que eu quero compartilhar com você a preciosidade que é meditar na palavra com um tema direcionado, com um livro direcionado. E esse mês de janeiro nós estamos meditando no livro de Marcos. E eu sou privilegiado porque eu tenho essa riqueza nas mãos. Já faz 5 anos que nós traduzimos este guia devocional no mês de março. Todo mês tem um novo, Deus abençoe. E esse é o de janeiro. Janeiro nós estamos aqui, no mês de janeiro, cada mês tem um novo. Isso custa apenas R$12, é uma coisa ínfima, pequena. Nenhum lanche você come com isso. Eu gostaria que você adquirisse esse hábito, porque a palavra de Deus é que transforma o homem. Uma boa música ajuda, um bom testemunho ajuda, mas a palavra transforma. Se você quer ser transformado pela palavra, você precisa dedicar um pouquinho de tempo para isso. Então, nesse mês de janeiro, nós estamos meditando sobre o livro de Marcos. Eu tenho sido muito abençoado pelos evangelhos, e esta palavra que eu hoje vou compartilhar com vocês é baseada nos meus momentos de meditação. Ok? Está pronto aí? Vamos ler comigo? O tema hoje é: qual é a sua resposta? Vamos ler de Marcos capítulo 6, do 1 ao 5. Por favor, não sei se está aqui já. Se não tiver, vamos procurar na nossa Bíblia. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Qual era a cidade de Jesus? Como era o nome de Jesus? Jesus de Nazaré. A cidade de Nazaré era a cidade dele, a cidade natal. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? E perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? É bom que você saiba, viu? Esses nomes aí são nomes dos irmãos de Jesus, viu? Muita gente pensa que Jesus foi o único filho. Não, teve vários outros irmãos. Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Tinham irmãs também, mas não está o nome aí. Eu calculo que tinha pelo menos uns 8 filhos, 8 a 10 filhos, que era normal naquela época. E ficaram escandalizados por causa dele. Então, hoje, nós vamos estudar um pouquinho, dar uma passeada no livro de Marcos, porque nós vamos, na meditação que nós estamos fazendo e também na leitura, vendo muitas passagens de cura, muitas passagens de milagres e ensinos de Jesus. Mas também aprendemos que algumas pessoas tiveram uma fé extraordinária para alcançar aquilo que eles estavam tendo as suas necessidades. E outros tiveram uma fé ridícula, uma fé horrível, não tiveram fé. Aqui em Nazaré aconteceu exatamente isso. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar com você é a incredulidade de Nazaré. Quando Jesus voltou
nessa cidade. Lembra que ele cresceu nessa cidade, depois ele foi batizado, foi para o deserto, começa o seu ministério, e ele volta já como o Messias, como aquele que era o Filho de Deus, aquele que estava fazendo curas, mas ele não era o mesmo de antes. Mas a sua cidade achou que ele era o mesmo. Ele agora estava agindo no seu ministério, já havia amadurecido, havia crescido, havia sido batizado, tinha ido para o deserto, estava cheio do Espírito, mas o comentário das pessoas, eles se reportavam àquele menino que nasceu ali, cresceu ali. Não é o filho de carpinteiro? Nós conhecemos, não pode ser Jesus, não pode ser o Messias, não pode ser aquele que opera os milagres, porque nós conhecemos, eu sei quem ele é, ele nasceu ali, naquela casa ali. E aí, eles não o viam como alguém especial, por isso a Bíblia fala que eles ficaram escandalizados, sem compreender, eles ficaram chocados. Escandalizado é chocado. Eles não conseguiam ver que havia mudado em Jesus, só porque o haviam conhecido quando ele era pequeno. Você já voltou para a cidade da onde você veio, ou para o bairro da onde você veio, ou a casa que você veio? Essa semana nós fomos lá para a Zona Oeste, e eu passei com o Alisson na Pensão Palácio, onde no ano de 1980 a gente vinha do interior para fazer o Instituto Teológico, Rua Lopes de Oliveira, 340. Eu devia ter mandado o meu vídeo que eu fiz para vocês conhecerem ali. Pensa num lugar zoado. Ali eu tive várias gastrites. Na segunda-feira a gente tomava um sopão. A sopão tinha de 6 a 8 macarrões diferentes. E eu pergunto a você, de onde vieram esses macarrões? E você responde, do resto das comidas dos dias anteriores. Para nós eu lambia os beiços. Mas quem vinha jantar com a gente, alguém mais sofisticado, falou, o que é isso? Por que é tudo diferente? Fala, porque eles são criativos. E eu me lembrei, dali, onde nós formamos no Instituto Teológico, eu e minha esposa, isso já vai mais de 35 anos, gente, e foi outro dia. E quando você passa num lugar assim, eu, por exemplo, que saí de Votorantim, Sorocaba, quando você volta, você não volta igual. Quando você cresce nas coisas de Deus, você não é nunca mais igual. Quando Deus fala com você e você é transformado, você dá um passo à frente, você avança, você cresce, você supera barreiras, você recebe algo da parte de Deus. Era isso que eles não conseguiam entender. É por isso que Jesus fala assim, que o profeta na sua casa não tem honra. Porque todo mundo fala assim, eu sei, você andava de bicicleta, você roubou a pipa do coisa aquele dia. Ele conta os nossos podres, as nossas mazelas, as nossas pisadas no tomate. Quem já pisou no tomate quando era pequeno? Nossa, só essa turma. Quem continua pisando no tomate ainda depois de grande? Quem não tem braço e precisa de oração para que volte a movimentar o braço? Ou quem é mentiroso, lascado? Para de mentir na casa de Deus, que Deus vai pôr a mão em você. Para de mentir, fala a verdade aí, mano. Então, quando eles começaram a se escandalizar, qual que era a mentalidade deles? Nós conhecemos Jesus, ele cresceu por aqui, não pode ser ele. Não pode. Ele é filho de José, irmão de Tiago, de Simão, a gente conheceu, a gente brincava junto, a gente jogava bolinha de gude, a gente fazia pelada aqui. Como é que agora ele vem com esse papo? Jesus então fala que a casa, os conhecidos, não conseguem acompanhar, mas você pode melhorar, você pode receber coisas novas, o Senhor pode fazer na tua vida em uma semana o que não fez numa vida toda. Teve gente que nesse ano aqui, por causa da semana profética, já mudou muitos conceitos e muitas decisões, porque ouviu a Deus. E assim, a importância de estar na casa de Deus, como erram aqueles que não querem congregar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós não temos tal costume, porque precisamos congregar, porque o ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ok? Você não é feito um cristão para ficar isolado.
Por isso nós somos irmãos. Irmãos ficam juntos. Mas esse princípio está em Mateus capítulo 10, versículo 41. Eu quero compartilhar com você. O princípio que Jesus fala é o mesmo repetido em Mateus. Quem recebe um profeta, no caráter do profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Deixa eu parafrasear esse texto para você entender melhor. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, isto é, na unção profética, na atuação do ministério profético, na forma de Deus atuar na vida daquela pessoa, vai receber o resultado deste ministério, o galardão, ou o fruto, ou o funcionamento daquele profeta. Agora, aquele que rejeita, ele não recebe nada, porque ele desconfia, ele não tem fé. E o problema, quando isso acontece, está em Mateus capítulo 6, versículo 5. E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, que também para nós aqui, cá entre nós, já é uma cura, já é um milagre, já é uma bênção. Mas milagre mesmo, por quê? Por que Jesus não pôde fazer em Nazaré, justo a sua cidade, o que ele queria fazer? Me conta. Porque não havia fé suficiente. Então a gente aprende aqui nesse texto que a incredulidade, a desconfiança, o não crer naquele ministério não te leva a receber as bênçãos daquele ministério. Você pode vir na igreja todo domingo, mas se você não crer na palavra que sai daqui, hoje tem gente aqui que já recebeu as 2 ministrações e já está liberto, já está cheio de fé para voltar para sua casa, porque ele creu na palavra que foi liberada aqui. Mas também pode ter gente aqui que fala assim, esse pessoal da igreja viaja na maionese, hein? Esse negócio de visão, nunca acreditei em visão, fala a verdade. Olha, quem vai perder? Sou eu? Quem vai perder é você. Porque se você não conecta com aquela fé, não conecta com aquele nível de unção, você não recebe o resultado daquela unção em funcionamento. Entende isso? Então, num certo aspecto, você, quando não reage da forma correta, impede Deus de agir na tua vida. Essa é forte, hein? Mas pastor Marco, se Deus é todo poderoso, quem seria eu? Um verme rastejante, uma formiga? Impedir Deus de agir? Sim, porque Deus não vai atuar se você não libera. É uma conexão, é que nem ligar 2 fios. Se não ligar o fio, não passa corrente. Quando que você liga o fio? Quando você fala assim, eu creio. É como você pegar num fio, pá! Quando Deus chama Abraão para sair da sua tenda, ele vem para fora, Abraão, e ele vem e começa a olhar as estrelas, olha as estrelas e conta para ver se você consegue, assim será a sua descendência. Abraão estava bravo porque estava demorando, os anos estavam passando, não tinha filho. Mas quando ele olha para cima, ele começa a contar, ele começa a enxergar alguma coisa, e ali tem uma frase chave, e Abraão creu. E isso lhe foi imputado, isso lhe foi considerado por justiça. Em outras palavras, Abraão creu e ele pegou no fio. Ele conectou com Deus. E quando ele conecta com Deus, aquilo que Deus promete se torna realidade. 2019 é tempo de você se conectar com Deus. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos. Ele queria fazer milagre? Sim. Segundo aspecto que eu quero colocar, está um pouquinho no capítulo anterior, em Marcos capítulo 5. Eu não vou ler todo esse texto, porque são 17 versículos, você lê na sua casa. Se você já está fazendo tempo com Deus, você sabe do que eu estou falando. Os gerazenos conviviam com um homem, naquela região, que morava nos cemitérios. De dia e de noite ele gritava e se cortava. Ele era uma pessoa que todo mundo conhecia, porque todo mundo ouvia. Ó o louco lá, ó o fulano lá, cuidado, ele está vindo aí. Sabe aquele louco? Sabe aquele perturbado? Todo mundo conhecia. Ele foi preso várias vezes, tentaram prendê-lo, tentaram resolver o problema, mas ele tinha uma legião de demônios. O que é uma legião? Não é um só, é um time.
é o time dos capeta. O time dos capeta morava nesse homem. Ele era um homem totalmente perturbado. Ele era um homem que não seguia as regras normais. Quando todo mundo estava dormindo, ele estava acordado. Ele se cortava, ele se machucava, ele gritava, ele perturbava a ordem daquele bairro. Quando Jesus chega, ele tem um confronto, ele sabe que Jesus tem autoridade, e ele pede, porque o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. E eles, então, pedem a Jesus que não os expulsasse daquele território. E aí é muito importante, os espíritos territoriais, os espíritos dominadores, vou ensinar você, são aqueles que precisam de um espírito ou de uma pessoa para se expressar. Tem cachorro que fica endemoniado? Tem. Minha irmã tinha um, Chiquinho. Chiquinho era do capeta. Você virava as costas, ele pulava e mordia seu traseiro. Pensa num demônio. Você já viu o cachorro que ninguém consegue com ele? Sim. E gente também. Esse tipo de demônios que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, são espíritos dominadores que precisam de um ser, de uma pessoa para se incorporarem. É esses demônios, você que foi em centro, é esses que se apossam daquelas pessoas que são os guias. É esse aí, essa turma. Quando eles perceberam que Jesus vinha, o que aconteceu? Um confronto no nível espiritual. E eles usaram aquela pessoa para expressar: Senhor Jesus, não manda a gente embora daqui, permita que a gente entre na manada de porcos. E ali diz a Bíblia que tinham 2.000 porcos pastando. E aí você já também aprende uma outra coisa, que paulista não sabe nada. Você sabia que porco pasta? Fala, ó, tá vendo? Eu te falo. Muita gente já vê aquele porco só ali na pocilga, né? Que dão a lavagem, fica aquele porco mais porco do que é. Inclusive eu tenho muita tristeza que chamam o meu time de porco, eu não gosto. Alguns falam, por isso, pastor, por causa disso. Porque os palmeirenses são tudo demoniados. Não é verdade também. Alguns são, outros não. E diz a Bíblia que o Senhor permitiu que aqueles espíritos entrassem na manada de porcos. E essas manadas de porcos ficou louca, ficou doida. Porque o espírito se desaloja, a própria Bíblia ensina isso, quando você expulsa um demônio, ele sai daquele corpo e ele anda por lugares áridos, buscando aonde ele pode encontrar. E se não encontra, ele volta com mais 7 espíritos, e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. A Bíblia ensina isso, não sou eu. Então, importante você entender, há um tipo de demônio que age sobre uma nação, que trabalha no engano. Por exemplo, o Brasil tem alguns de idolatria, na área sexual, na área de corrupção. Você vai para outro país, você já sabe, os demônios estão agindo. Você vai para os Estados Unidos, você ora, não cai endemoniado. O diabo trabalha na mente. Tem uns ninja japonês que trabalha na mente. Fala com alguém que segue... aqui na nossa avenida tem um templo budista. Você pode expulsar o demônio, não sai. Sabe por quê? Ele age de forma diferente na mente da pessoa, trazendo engano. E não abre a pessoa no mundo espiritual. Enfim, não vou falar sobre demônios hoje, mas é apenas para que você saiba que há uma atuação demoníaca nos dias de hoje, como havia nos dias de Jesus. Quando Jesus permite isso, o que eles fizeram? Os porcos foram embora. E caíram por um despenhadeiro e se afogaram no mar. O povo de lá ficou feliz. Você leu esse texto? O povo de lá não ficou feliz. Por quê? Porque eles colocaram o foco na perda. Diz a Bíblia, no versículo 20, que, aliás, no versículo 20 é que ele começou a servir ao Senhor. Um pouquinho antes fala que eles pediram que Jesus se afastasse. Eles pediram que Jesus fosse embora. Eles viram o prejuízo que eles tinham. E diz a Bíblia, versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Agora ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo. Não é bom essa notícia?
Não é maravilhosa essa notícia? Cadê o louco? Vamos supor que o nome dele era... Eu tenho medo de falar algum nome, porque vai pensar que eu estou falando de você. Godofredo, vai, Godofredo. O Godo não está mais aqui. O Godo não está mais pelado. O Godo não está mais gritando. Você não acredita que eu vi o Godo do lado de Jesus? Ele estava penteado, ele estava vestido, ele estava se comportando como uma pessoa normal. Impressionante. Mas sabe o que eles fizeram? Olha que coisa. Ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Gente, olha que coisa absurda. Ao invés deles ficarem felizes e verem o que Deus poderia fazer, eles começam a olhar o que eles perderam. Eles começam a pôr o seu foco no que eles tiveram de prejuízo. Que absurdo! Olha que miopia! Ao invés de enxergar o bom, ele enxerga o que perdeu. Você já pensou se Jesus ficasse ali, o que ele faria depois de uma libertação como essa? Quantos milagres aconteceriam? Como abençoaria aquele povo? Como abençoaria aquela região? Mas não, eles falaram: Jesus, o negócio aqui é muito violento, vai embora, nós não queremos você aqui. E aí, quando não se quer que Jesus opere na nossa vida, ele não pode fazer nada, ele fica de mãos atadas. Porque uma coisa que o Senhor usa sempre é o livre-arbítrio, isto é, o livre poder de decisão. Se você não quiser o Senhor, Ele te respeita. Se você quiser o Senhor, Ele te respeita. Está entendendo? Se você falar assim: eu não quero o Senhor, eu quero o meu santo de cabeça, vai ficar com o seu santo de cabeça, ele vai respeitar. Mas se você falar: eu quero o Senhor na minha vida, é o que ele precisa. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 8: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida, quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, preste atenção, e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os seus santos anjos. Eles olhavam para aquilo que perderam e perderam o principal. Você conhece alguém assim, que já foi abençoado, que já viu Deus operar, mas na hora do vamos ver, ele não quer entregar alguma coisa, suas amizades, seus parentescos, o pessoal da balada, ele não quer entregar. E aí ele fica com menos do que ele poderia, porque ele acaba limitando a Deus. Quem entendeu diz amém. Por outro lado, no livro de Marcos, eu dei 2 exemplos negativos. Agora eu vou dar os exemplos positivos. Fala, Marcos 5, 22, abra lá comigo. Agora, eu começo a trazer pessoas que surpreenderam Jesus positivamente. E pessoas que nem tinham muito como receber esta bênção, mas eles demonstraram sua fé, eles demonstraram sua crença, e eles foram determinantes até receber a bênção. Um deles é Jairo. Quem era Jairo? Era o líder da sinagoga, isto é, aquele que liderava a sinagoga, que era a igreja dos judeus. E ele disse para Jesus: minha filha está morrendo. Isso está em Marcos 5, 22. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Pô, ele sabia que Jesus tinha esse poder, estava perfeito. Ele foi procurar ajuda. Ele era um religioso, mas agora a religião do judaísmo não era suficiente, ele precisava de algo a mais. Foi até Jesus. Quando chega em Jesus, ele fala com Jesus, o Senhor Jesus viu o traje dele, sabia quem ele era, falou: vamos lá. Só que no caminho,
acontece um outro episódio, que naquele empurra, aparece uma mulher. Quantos sabem que a mulher consegue tudo o que ela quer? Quantos sabem? Pensa num ser perigoso. É a mulher. Quando a mulher é controlada pelo Espírito Santo, ela é uma bênção. Porque o Espírito Santo bota ela no lugar dela. Mas quando a mulher não é controlada pelo Espírito Santo, ela é uma sarna. Ela fala para o marido, não é uma vez, é 256 mil vezes. Você não consertou. Você não passou lá para comprar. Você não ligou. Você não isso, você não aquilo. Não é a minha que faz, que a minha é uma santa. Porque ela assistiu um vídeo do Chuck Norris. E ela cita sempre esse vídeo. E o Chuck Norris fala lá, eu já te falei que vou... Mulher, não precisa me lembrar. Não precisa repetir a cada 6 meses, porque ele disse que vai fazer, ele já vai fazer. Quantos maridos falam assim comigo? Fala, Deus. Tem coisa demorando para consertar com mais de 6 meses? No seu carro, na sua casa... Aquela coisinha que você falou, não, já eu acerto. Aquela gambiarra na parte elétrica que sai fogo de vez em quando. Hein? Aquele negocinho que você ia comprar que trincou e está pingando. Ô, filha da mãe, né? Não, eu acho, gente, que tem um demônio na área de água. Não é possível. Tem um demônio aquático, não é super-herói, é um demônio aquático, não é possível. Tudo que você conserta, daqui a pouco começa a vazar. Você vai lá, troca a peça, faz tudo direitinho, chama, gasta com aquilo, daqui a pouco ele vem e a água sai de volta. Esquece o Chuck Norris, vamos voltar aqui para o texto. O pessoal indo lá para Jairo, na casa de Jairo, não fala onde é. Jesus percebe que alguém o tocou. Os discípulos, que somos como eu, falam, Jesus, o senhor está de zoeira. Nós estamos aqui no metrô às 6 da tarde, o senhor quer perguntar quem te tocou? Pelo amor de Deus, né, Jesus? É o nível natural. Aliás, o livro de Marcos tem uma série destas coisas. Outra hora o pessoal está com fome, Jesus fala assim, dá vocês de comer. Os caras, um olha para o outro e falam assim, esse Jesus é um fanfarrão. Nós estamos no meio do mato. Nós estamos aqui há tantas horas, como que a gente vai fazer o quê? Esse Jesus não é possível. E Jesus sabia o que estava fazendo, estava provocando eles a fé. Então, alguém toca em Jesus, e ele sabe que dele sai poder. É uma das perguntas que eu vou fazer para Deus, como a gente sabe que sai poder? É verdade, quando eu oro muito para vocês, eu saio daqui um caco. Quero perguntar se é isso mesmo, se é o cansaço, está faltando... coisa física, sei lá. Saiu o poder. E aí eu pergunto, e a mulher fala assim, fui eu, depois de uma investigação ali na hora, fui eu. Porque eu sou uma mulher atribulada. Vou contar a minha história. 12 anos eu sofro de um fluxo de sangue, uma menstruação que não para, uma hemorragia, eu já gastei com tudo, mas eu pensei comigo mesmo, se eu tocar nem em Jesus, só nas vestes dele, eu vou ser curada. Esse era o alvo desta mulher. Esse era o alvo desta mulher, e ela fez exatamente assim, que está nos versículos posteriores. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Ela foi curada imediatamente por causa daquele esbarrão, talvez pela canela ali no meio de baixo, ela fez um... Eu não sei o que ela fez. Ela tocou, e eu imagino que ela não falou, dá licença aí, mano, dá licença que eu sou chapa de Jesus, deixa eu tocar nele. Não, foi um empurrão. Talvez ela derrubou uns 3 ou 4, mas valeu. Porque o propósito dela era tocar. Quando ela tocou, ela tinha fé para aquele toque, ela tinha fé para agir daquela forma. Ela colocou na mente dela, se eu somente chegar perto de Jesus e só tocar, eu serei curada. Era uma coisa que ela já vinha desenvolvendo, era uma coisa que ela vinha enchendo seu coração de fé.
São essas pessoas que recebem do Senhor, porque para ela 2 e 2 são 4. Eu vou na casa de Deus, Deus fala, eu ouço e obedeço e Deus me abençoa. Ponto. Essa é a fé como de criança. É a fé sem dúvida. Por isso Jesus disse assim: você tem que se tornar como uma criança. A criança acredita. Acredita. Se você falar que é um monstro e se esconder, e você fala, vá! Ela vai! Você já brigou assim com seus filhos? Quem gosta de dar susto? Não vale. É muito ruim dar susto, mas é muito legal. E com as crianças é muito legal, quando você faz isso. Aí, esta mulher creu. Quando tocou, quantos minutos? Nenhum minuto. Quantas orações? Nenhuma oração. Quantos aconselhamentos? Nenhum. Tocou, foi curada, ela sentiu a virtude e o Senhor também sentiu. Quando eles pararam nisso, ela esbarrou e foi curada. Jesus então, naquele momento, recebe a informação que a filha de Jairo tinha morrido. Meu Jesus. Agora já estava feio o negócio, ficou pior. Mas Jesus disse uma palavra para Jairo que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Não tenha medo. Versículo 36. Gente, vamos parar de deixar o medo tomar conta da nossa vida? O medo é o pior câncer que pode acontecer com você. Mas e se o meu marido não voltar? Ele vai voltar. Mas e se não tiver voo? Vai ter. E se o meu avião cair? Vai cair. Se você dá lugar ao medo e começa a alimentar o medo, como fica a tua mente? Igual da mulher que tocou? Não. A tua mente fica dividida. Tua mente fica incrédula. E Deus não age na incredulidade. Diga amém. Quando ele chega, Jesus disse para ele: não tenha medo, creia somente. 2 coisas: não ter medo e crer. É isso que você precisa. Quer ter um ano 2019 abençoado? Não tenha medo e não creia. Não tenha medo e creia. Mas pastor, da onde virá o dinheiro para eu pagar minha conta? Deus não precisa de consultoria sua para agir. Deus não precisa pedir a sua opinião. Ele é soberano. Ele faz como quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Isso chama-se soberania de Deus. Ok. Ele chega lá e nem ora também. Eu estou um pouco invocado no livro de Marcos. Eu estou achando que Jesus ora pouco. Porque em todos os milagres Ele não ora nenhuma vez. Ele chega lá só e ordena. Ai, que ensino lindo. Então deixa eu te falar. A oração te leva a ter comunhão com Deus. Mas na hora do vamos ver, não dá para você falar para o endemoniado: à volta, daqui 15 dias eu vou fazer uma oração forte. Eu vou me fortalecer no Senhor para te dar um Hadouken. E você vai expulsar. Não, você já tem que estar pronto. Porque a situação, a demanda vem todo dia. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então Jesus já estava com, entre aspas, o tanque cheio, para que na hora do vamos ver, pá, a coisa acontecesse. Quando ele chega na casa dessa menina, 12 anos, pega a menina pela mão, o pessoal dá risada dele, na entrada. Isso aconteceu comigo uma vez. Morreu um jogador de futebol lá na outra igreja. Ele tinha 20 anos, 20 e poucos anos, novo. E quando eu desci as escadas lá em Votorantim, Deus falou: vou ressuscitar esse moço. Eu falei: uau, através de quem? Quando eu chego, pensa num ambiente de chocado. Mas eu era novo de ministério. Se fosse hoje, talvez eu teria mais ousadia. Eu não fiz o que Jesus fez. Jesus mandou tirar todo o pé gelado daquela sala. Sai! E só deixa a gente aqui de fé. Porque a falta de gente de fé impede Deus de agir. Se seu marido não tem fé, fala assim: meu marido, você cala a tua boca. Não rouba a minha fé.
Essa foi forte, irmãs. Essa foi boa? Positiva? Ganhei ponto com as irmãs? Às vezes não é o marido que é falta de fé, às vezes é a esposa. Mas será, bem, você já tentou, mas não deu certo? Ele tirou todo mundo, e quando ele estava só com os discípulos e Jairo, ele pegou a menina pela mão, demorou 30 segundos. Ele disse, Talita cumi, que traduzido para a nossa língua é, levanta. Eu anotei em algum lugar aqui na minha mensagem. Eu te ordeno que se levante. Menina, eu te ordeno que se levante. Ele não orou em línguas, ele não profetizou, ele ordenou. Isso significa que a gente tem que dar ordens sobre situações que sejam mudadas. Aí você fala assim, eu vou chamar um cara forte. Não, é você. É você que tem que falar assim, em nome de Jesus eu quero que esse carro pare de quebrar. Devorador do caramba. Não precisa pôr a parte final, só faz a primeira. Eu quero que encha minha célula. Eu quero que o Senhor haja fazendo milagres aqui, eu creio nisso. Declare, irmão, declare, porque declarar borracha você declara o tempo todo. Ih, vai acabar a água, olha, já chovendo, vai chover, já vai acabar a luz. Isso é uma boca de sapo. Só fala borracha. Não tenha medo, ele disse, sabe o que aconteceu? A menina se levantou na mesma hora e começou a andar, completamente livre daquele mal, estava viva, diga glória a Deus. Essa criança vai parar aí, enquanto eu prego, né, ou não? Vamos amarrar ela aí? 42 vezes ela passou aqui. Eu tenho fé que ela vai ficar quieta. Última, é a mulher Ciro-Fenícia. Essa já foi pior. A mulher Ciro-Fenícia, que era uma estrangeira, não era judaica, não era judia. Então, o que aconteceu? Ela vem até Jesus, quando ouve que Jesus está na casa de alguém, porque mulher é fogo, eu não sei se ela é fofoqueira, mas alguém foi. E disse, Jesus está na área. E ela também tinha uma filha endemoniada. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 25. Aliás, esse é mais para frente. 27. Ela tinha uma filha perturbada de demônios. O que a mãe faz? Eu preciso resolver o problema da minha casa. E ele então foi até lá. Quando chega, sabe que Jesus disse? Não vale a pena dar comida, tirar comida da mesa e dar para os cachorrinhos. O que Jesus queria dizer? Eu estou ministrando para os judeus e você é de outro país, você não tem moral aqui, você não vai receber. Só que a resposta da mulher quebrou Jesus. Porque ela falou assim, até mesmo os cachorrinhos comem da mesa e se alimentam das migalhas. As migalhas servem para mim, Jesus. As migalhas servem para mim. E Jesus foi surpreendido por aquela resposta. Jesus rejeitou a ela e disse que ela não era digna, comparando-a com um cachorrinho. Se fosse você, o que você falaria? Gente, eu vou falar a verdade para você, você punha no Facebook. Fui atrás de Jesus e fui chamado de cachorro. Alguns colocariam, eu não sou cachorro não. Alguns traduziriam para o inglês, I'm not dog no. Você já ficaria toda ofendida. Sabe o que foi tremendo? Foi que ela não levou a questão para o lado emocional. Toda vez que você leva um problema para o lado emocional, você erra. Aqui tem uma revelação, viu? Eu estou cansado dessa situação. Toma fosfosol, toma aquele biotônico Fontoura. Por quê? Toda vez que você entrega os pontos ou toma uma decisão emocional, você desobedece a Deus e perde. Essa mulher poderia ter ficado ofendida. Onde já se viu Jesus, o Filho de Deus, cadê o amor desse homem? Aí você lançaria no Face lá, não. Um homem de Deus pode não ter amor? Aí já vem 250 mil respostas, aquela discussão. Ela deu uma resposta que Jesus falou assim, essa mulher tem fé. Ela estava disposta a receber migalhas. Migalhas também serviam para ela.
Ela não ficou ofendida. 43. Por causa da sua resposta, ele disse: pode ir para casa, a sua filha está curada. Diga amém. Por causa da resposta que você dá ao Senhor, as coisas vão acontecer. Você é uma pessoa de fé, e a fé se requer na hora da crise, a fé se requer na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, não precisa de fé. Você não precisa de fé para mandar um depósito ou passar o seu cartão para encher o tanque. Você precisa de fé quando você não tem nada, e aí precisa encher o tanque. Aí você não tem, precisa de fé. Vou contar um caso aqui de sexta-feira. Estava eu com meu amigo Alisson. Toda vez que eu vou com o Alisson, há alguma coisa, Deus me quebranta. Pensa num cara pé gelado. Fomos comprar flores para uma cerimônia de casamento da minha filha lá em casa. Fomos do carro lá. Ele tinha mandado o carro no mecânico. Um mecânico que não vou contar quem é, mas não foi ele também, porque ele não faria isso. Mas o funcionário cabeçudo monta errado o para-brisa. Naquela chuva de sexta, quem viu aquela chuva? Sexta não, todo dia tem chuva, né? Nós estávamos ali indo para São Caetano. Quem disse, o para-brisa, quando se apertava, ao invés de ele fazer assim, ele fazia assim. Montou um negócio fora de lugar. Coisa simples. Mas na hora da chuva, o que a gente poderia fazer? Falei, cara, a gente tem que parar. Senão a gente vai bater o carro. Onde parar? Não tinha lugar. Aí vimos um barracão, que era uma concessionária parada, entramos lá. Entramos só nós, já estava feliz, porque estava chovendo pra caramba, já não tomava mais chuva. Beleza. Mas quando a gente foi ver, cadê a chave? Perguntei para o Alisson, ele é super previdente. Você tem alguma coisa no seu carro para isso? Claro que não. Tinha uma chave de fenda zoada que nem achamos. E eu falei, Senhor, e agora? Enquanto eu estou orando, entra um motociclista, sem capa, todo molhado. E entra ali, eu falei, eu vou em cima dele. Nós somos parceiros, né? Motociclista com motociclista. Eu falei, e aí, está chovendo? Ele falou, não, Pedro Bó. Claro que eu não falei isso, sou inteligente. Ele estava em sopa. E eu chego e falo, cara, estou com um problema aqui no carro do meu amigo, que é um zoado, mas não vem ao caso. Você não tem uma chave aí? Ele falou, deixa eu ver. Abriu o banco lá, pegou uma chave, eu falei, você tem a chave. Quando eu fui lá, a chave deu certinho. Deus manda aquele cara, um anjo molhado, para vir nos abençoar. Quando eu vou lá, desmontamos o negócio, fiquei com a minha mão preta e tal. Eu falei, cara, você acredita em anjo? Falei, você foi o anjo que Deus mandou aqui vir na chuva para trazer essa chave aqui para nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. O que eu posso fazer por você? Quanto é? Eu queria ajudá-lo. Ele falou, não é nada. Falei, cara, muito obrigado. Saiba que você ajudou 2 lascados. Não falei também isso. Obrigado porque você nos ajudou. Aí saímos de lá, já tinha parado de chover, nem precisamos ligar mais o negócio. Qual é a moral da história? Quando você tem uma resposta correta, você abre possibilidades para Deus agir. Quando você tem uma resposta errada, você fecha as possibilidades para Deus agir e depois não adianta reclamar. Eu estou aconselhando um pastor que ele está numa crise. Eu mandei um livro para ele, Negócios Limitados. Ele leu o livro e ele me disse assim, eu não acredito em nenhum desses milagres. Eu falei, você está mal, meu. Porque Deus não está ouvindo a minha oração. Falei, porque Deus não está ouvindo a sua oração agora? Você não acredita em milagres? E eu tenho aconselhado ele porque ele está numa crise, se sentindo só. E é isso que acontece muitas vezes conosco. E aí ele tem uma reação espiritual? Não, ele tem uma reação emocional. E é por isso que eu quero terminar minha palavra nesta manhã, perguntando qual tem sido a sua resposta diante de Deus, diante das dificuldades e das adversidades. Você é como aquele pessoal
que estava na cidade de Nazaré, falou: eu já conheço esse aí, não pode ter coisa boa dele, nós já conhecemos desde pequeno, não cremos, Jesus não pôde fazer nada. Você é como aqueles que só vê o que perdeu. Mas se eu seguir Jesus, eu vou perder o pessoal da balada, eu vou perder o pessoal que é meu amigo, eu vou perder as coisas das mulheradas, eu vou perder as coisas erradas, agora vou ter que ser crente. Ou você é como essas pessoas que eu demonstrei aqui, Jairo, com a mulher do fluxo de sangue e com a mulher Ciro-fenícia. Quando Jesus disse para ela: por causa da sua resposta, ali o que quebrantou Jesus foi ver que aquela mulher estava sim em condição de receber o milagre. E quando você está em condição de receber o milagre, Deus não nega um milagre para ninguém. Você vai ver um milagre na sua vida. Agora, não faça como esse meu amigo que está pondo a culpa em Deus. Eu falei com todo mundo que você pode brigar. Você pode brigar com o cara da denominação, você pode brigar com a sua mulher, mas não briga com Deus. Se você brigar com Deus, você vai ficar sozinho, aí você vai apanhar mais ainda. Aí ele põe mais a culpa em Deus ainda. Entra um ciclo, uma espiral negativa. Mas essa mulher surpreendeu a Jesus. E ele disse: pode ir. E quando ela chega na casa dela, a filha dela está curada. Jesus nem tinha ido lá. É assim que vai acontecer com você. As coisas vão acontecer da parte de Deus, porque Ele quer o seu coração aberto para Ele, Ele quer o seu coração conectado com Ele. 2019 é um ano da conexão com Deus. Você precisa se conectar com Ele. Deixa eu falar sobre a semana passada. Nós fizemos aqui um apelo sobre a África. Eu quero parabenizar os irmãos e quero agradecer, mas muitas pessoas ainda não estavam aqui. Tem gente que está com férias intermináveis, nunca volta para a igreja. São 6 meses de férias, não é possível. E nós fizemos um apelo para 60 crianças. Nós tivemos 47 pessoas que assumiram o compromisso de mandar aquela oferta para a África. Foi maravilhoso. Eu estou vibrando, mas eu confesso que eu acho que dá para chegar a 60. Então, como você não estava, se você não soube, ou você não está participando do projeto, nós estamos com um projeto de ajudar tanto a África, naquele projeto Iluminando Vidas, ao qual eu participei. Será que tem foto aí, André? Põe aí para mim, se puder. Eu pus a semana passada. Então, nós chegamos a 47 irmãos que se dispuseram a fazer esse voto de um compromisso mensal de R$70. E já falei com o pastor, eu já tenho a Western Union dele para mandar o dinheiro, e amanhã nós já vamos mandar a primeira vez. Todo dia 20 nós vamos mandar, dia 21 nós vamos mandar a oferta para eles, o que der de oferta. E ele já me agradeceu muito, já mandou a ficha de cada criança, um sponsor, que é uma pessoa que você vai ser responsável. Eu vou te mandar a ficha dessa criança, lá da África, lá de Beira, em Moçambique, onde você vai orar por essa criança e por a família dela, ok? A mesma coisa também com a nossa creche. Só que aí o custeio, a oferta mensal é de R$30 apenas. Tem gente que já fez barba e cabelo, já pegou a África e aqui. Eu fiz assim, e muitos irmãos fizeram também. Beleza, o que dá um total de R$100. Se você quiser ajudar, pode ajudar tanto em um como em outro, ok? Então, eu tenho fé que a gente vai conseguir aos 60. E se a gente conseguir os 61, que aumentou uma criança essa semana, eu vou ficar muito feliz. Então, se você não esteve aqui a semana passada, ou se estava com o coração duro, agora, quem sabe, o Senhor fale com você. Isso é um projeto de envio de uma oferta missionária, tanto para a África como para cá. Quem sabe nessa semana Deus já te deu uma boa notícia, você já ganhou uma oferta, você já ganhou uma promoção e pode ajudar, ok? Mas não é só isso. O ano de 2019 você vai servir mais. Você vai sair da cadeira de conforto, a cadeira do papai e da mamãe, e vai sair para servir. Amém? Quantos topam essa história? Servir de várias maneiras. Uma delas é ofertando, outras é ajudando. E nós vamos ter vários projetos aqui, que a gente vai ganhar muitas almas esse ano. O que eu quero que você aprenda? A sua atitude determina o como Deus age na tua vida. Marquinho, vem cá, vamos orar. Você vem para tocar e eu oro.
Vamos orar. Qual tem sido a sua resposta? Você está muito bravo? Se quebranta. Ah, mas não está bom esse carro. Se quebranta e agradece a Deus por ele. Eu estou ganhando pouco. Se quebranta. A chave é o quebrantamento e pedir ajuda a Deus. E Deus vai te abençoar. Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você nesta manhã. Qual é a sua resposta? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele é como o homem que ouve e não coloca em prática. É como aquele que constrói a sua casa na areia e não na rocha. Esta manhã eu vou abençoar você, para que em 2019 você tenha uma atitude como desta mulher. Por causa da resposta dela ao Senhor, Deus agiu. A sua resposta vai determinar o tamanho da janela e da bênção de Deus sobre a tua vida. Uma resposta grande, aberta, permite os céus abertos. Uma resposta restrita, pequena, magoada, acusando, colocando a culpa nos outros, apontando os erros para os outros, vai também receber pouca coisa. Senhor, nesta manhã te louvamos por esta palavra, te louvamos porque a tua palavra nos confronta. Nós não queremos ser como a turma lá de Nazaré, que só viam naquele que era criança, só viam na história de Jesus. Nós queremos ser, ó Deus, como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher Ciro-fenícia. Meu Deus, hoje eu tiro toda a incredulidade, eu peço perdão pela nossa incredulidade, eu peço perdão pela nossa desconfiança, eu peço perdão, Senhor, pela maneira crítica de nós olharmos, e hoje em nome de Jesus eu declaro que o nosso coração crê em Ti, o nosso coração não teme o futuro, nós não tememos o mal, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o Senhor nos leva a pastos repousantes e nos guia às águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Eu abençoo este rebanho para que a nossa alma esteja refrigerada, principalmente nesses dias de calor. Sintamos a graça, a bênção, e queremos andar em um estilo de vida que atrai a tua bênção. Atrai a tua bênção sobre nossas empresas, atrai a tua bênção sobre os nossos negócios, atrai a tua bênção, Senhor, e libera a tua bênção sobre nossa família. Nós queremos hoje, da parte do Senhor, que o nosso coração seja grato e abençoado, em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta manhã, amém e amém. Glória a Deus.